gente está iniciando uma série de entrevistas com alguns franqueados e o intuito é trazer a experiência de quem está no dia a dia, de quem está convivendo conosco já há algum tempo, como que está sendo essa experiência. E a gente teve, de forma inusitada, uma visita hoje aqui na nossa sede em Porto Alegre, da nossa unidade 1090, lá de BH, na figura do sócio e proprietário Gustavo Souza. E Gustavo, queria te agradecer por estar aqui conosco, ter aceitado fazer essa entrevista, que eu acho que isso vai ser legal para a gente poder compartilhar com os outros. Fica à vontade para falar a verdade, nada mais do que a verdade, que eu acho que isso que é importante trazer para quem vai estar aqui nos assistindo, para quem vai estar vendo esse vídeo, as informações bacanas e as experiências que vocês vivenciaram na unidade. E claro que para isso eu vou usar algumas perguntas que a gente trabalhou como roteiro para ir norteando a nossa ideia de conversa. Mas assim, fica super à vontade se tu achar que a gente tem que mudar o rumo da conversa, que tu quer me responder outra coisa, cara, fica super tranquilo, porque a ideia é mesmo a gente poder passar para o pessoal a experiência real de ser de como é ser um franqueado de estúdio musical, as dificuldades que tem e a experiência do negócio, que eu acho que é isso que é válido. Oi, Yuri, o agradecimento é meu, obrigado pelo convite, estou me sentindo em casa, pode ficar tranquilo que as respostas serão totalmente verdadeiras. Que ótimo. Eu sou o Gustavo Souza, sou advogado, meu escritório, a minha unidade está localizada em Belo Horizonte, tenho formação em Direito já há 15 anos e é o tempo também que meu escritório está funcionando, está aberto. Sou professor também e minha atuação até então era voltada mais para o direito empresarial, para o direito do trabalho, para o direito civil. Eu não tinha uma atuação no direito tributário e encontrei no Grupo Estúdio um parceiro, uma forma de poder estar atendendo os meus clientes também na área tributária e como uma forma também de captar novos clientes. Então a ideia surge disso, é um escritório de advocacia, full service, que não tinha ali uma atuação no direito tributário de forma mais efetiva. Então, eu enxergo essa possibilidade de parceria com o Grupo Estúdio, que tem uma experiência de anos também específica na área tributária. Conta um pouquinho mais disso, que como eu sei, eu vou tentar ajudar o pessoal a entender. Tu vem a entender que agregar a área tributária, que era uma área que tu não atuava, era uma área interessante para atuar, e que tu pudesse colocar isso então para os teus próprios clientes, mas também para o mercado. E isso vem acontecer há praticamente 2 anos atrás. Como é que foi para ti tomar essa decisão, tu querer empreender, tu querer abrir um negócio? Eu sei que tu tem outros negócios que tu me contou também, né? E faz com que tu visse a buscar um negócio novo. Eu acho que eu estou tentando buscar aqui para passar para o pessoal qual foi a necessidade que tu encontrou, sabe? A necessidade de complementação. Tá? Eu enxergava esse gargalo, essa dificuldade, e muitas das vezes eu tinha que passar essa demanda para um concorrente, para um escritório de advocacia concorrente, porque eu não tinha dentro do meu portfólio de produtos esse tipo de serviço, esse tipo de atuação. Então eu estava dando armas para o inimigo, né? Vamos dizer assim. E a partir do momento que eu tenho dentro da minha carteira, dentro do meu portfólio, também esse produto, fica tudo dentro de casa. Então, aquele cliente que já é meu, ele enxerga dentro do meu escritório uma segurança ampla. Ele sabe que eu posso, que eu tenho condições de atendê-lo em todas as áreas. Então, a ideia é essa, a ideia é de complementar e de somar, porque a partir disso também, com uma estruturação maior, eu consigo ir atrás de novos clientes, né? Uma prospecção mais efetiva. Legal. E como é que foi a experiência? A experiência é ótima. Conta a verdade, conta a verdade. A experiência é ótima, com algumas dificuldades, né? Até porque nós entramos e formamos essa parceria no início de uma pandemia, então foram novidades para todo mundo, reuniões virtuais, acabou aquele aperto de mão de um final de uma negociação. Então a gente foi se adaptando
dizer que foi fácil, evidentemente que não, mas nós entramos num cenário de pandemia que agora que nós vamos colher os frutos, agora que nós identificamos aonde que estão os gargalos, quais eram as dificuldades e, graças a Deus também, a pandemia já terminou, se não terminou, tá para terminar. E isso é uma coisa importante, porque assim, vocês escolheram comprar a franquia bem no início dela, né? Se eu não me engano, era abril de 2020. Um mês de pandemia. Então, assim, eu lembro ainda que a gente fez um bate-papo e você estava no escritório, né? Eu estava home office, eu estava num espaço aberto, que eu fiquei o primeiro período num espaço onde tinha espaço ao ar livre. E eu lembro que a gente fez a reunião e eu falando contigo e você, não, tô vindo pro escritório, tô vindo trabalhar daqui e tal, despachar, e o resto todo mundo em casa. E essa dificuldade de ter empreendido no meio de uma pandemia, onde não se tinha nenhum cenário, né, desenhado, ninguém tinha perspectiva nenhuma. Todo mundo achava que a pandemia ia durar 15 dias e, na verdade, a gente ainda está nela e estamos perto aí de concluir quase 2 anos. Mas, graças a Deus, passou. E vocês entram no negócio, fecham contratos, são treinados remotamente, que eu acho que isso é uma coisa que foi um desafio para nós, e tem resultado. Como que foram os primeiros resultados? Como que foram os primeiros fechamentos? Como que foi sentir... Você não conhecia a sede, né? Você não conhecia aqui, você veio conhecer agora. Como que foi acreditar nisso tudo de longe? É tão diferente, tão inovador, que depois de 1 ano e meio, 2 anos, a gente mal se conhecia e nós chegamos a formar uma parceria forte. Foi um momento de receio, de muito receio. Era um momento que ninguém sabia o que poderia acontecer, mas é um momento que nós encontramos também essa oportunidade. Enquanto muitas pessoas, muitas empresas estão tirando o pé do acelerador, foi um momento que nós encontramos e que nós decidimos apertar o acelerador. Difícil num primeiro momento, reuniões virtuais, nós fizemos um fechamento, né, desse negócio sem um aperto de mão, sem nos conhecer, totalmente de forma remota. Meus colaboradores, meus sócios, todos trabalhando de casa, só eu que ia para o escritório. Então, os primeiros contratos, até por ser um formato totalmente inovador, nós fechamos contratos sem conhecer o empresário, assinatura eletrônica, assinatura digital, que ninguém estava adaptado, que ninguém estava acostumado. Verdade. Então, foi um mundo novo e um mundo que veio para ficar. Hoje a gente já consegue ter atuação até mesmo em outros estados, o que lá atrás, antes da pandemia, era totalmente impossível. Então, uma dificuldade no início, um período de aprendizado e agora a gente está colhendo os frutos daquilo que a gente plantou. Legal. E a unidade é composta por ti? Eu acho que é legal explicar para o pessoal como é que tu desenhou isso lá. Que é um modelo bem empreendedor, né? A unidade não depende só de você, a unidade da Estúdio Fiscal. Você tem uma pessoa que faz ligação para marcar, você tem uma pessoa para visitar. Eu acho que conta como é que é a estrutura, que é legal. Até muito pelo contrário, né? Ela depende muito pouco de mim. Eu tenho uma equipe comercial, tenho uma advogada que fica mais com a parte técnica. E hoje eu fico mais ligado à parte de reuniões de fechamento, mas eu tenho toda uma equipe operacional por trás. Legal, e isso mostra quão empreendedor que é, porque abre um negócio, coloca gente para trabalhar e investe mais para ter retorno. E vamos falar dos retornos. Quantos contratos foram fechados até agora? Tu lembra de cabeça? Quantos da Estúdio Fiscal, quantos da E-Fiscal? Foram aproximadamente em torno de 10 a 15 contratos. Entre Estúdio Fiscal e E-Fiscal? E E-Fiscal. Tá. E os resultados? Teve resultado ruim? Deve ter tido, porque é normal. Sim. Teve zero? Alguns zerados. Mas aí a gente acabava que fazia o distrato do contrato. Isso mais do perfil E-Fiscal? Mais do E-Fiscal. E Estúdio Fiscal teve algum zerado? Não. E qual foi o maior resultado da Estúdio Fiscal? Foi na faixa de 350 mil. 350 mil. Legal.
Agora, e durante a execução? Tiveram problemas? Tu recorda de algum problema que tu pode citar ao pessoal? Que eu acho que assim, a ideia é passar a experiência mesmo. A experiência não é só feita por coisas boas. Tem coisas ruins também. Então conta pra nós as dificuldades, os problemas. Tu lembra de algum episódio que chamou a atenção? A grande maioria das dores que a gente tem, que a gente enfrentou é questão documental. É uma certa dificuldade, a documentação é grande, uma documentação densa, e o que eu lembro aqui é exatamente a parte documental. Ter essa dificuldade de pegar todos os documentos da empresa para poder fazer um trabalho mais perfeito. E esse sempre foi um dos grandes problemas, né? É um dos gargalos que a gente, inclusive, explica muito no treinamento. São dois, né? Um é a captação dos documentos, depois de fechar o contrato, porque eu acho que fechar o contrato é difícil também, né? Não é difícil fechar o contrato? Sim. Quantas reuniões tem que fazer para fechar um contrato? Várias. E isso é uma coisa que é importante. Acredito que quando tu entrou, Gustavo, tu imaginava que era mais fácil, né? Fechava em 1, 2 visitas, os teus clientes, você passava a mão no telefone e ele fechava. E não é assim, né? Não. Demora mais. Demora. Tem um processo de venda por trás. Então, passado a etapa da venda, a etapa da coleta dos documentos ela é importante. Demanda muito tempo, tem que ter trabalho em cima, né? Mas tem um terceiro gargalo aí que eu diria, o faturamento também é um ponto, pagamento. Né? Difícil, né? De lidar, tem dificuldades e tem que transpassar isso. Isso é importante, né, a gente frisar. Agora me fala uma coisa, como é que tá hoje? Como é que é o teu sentimento pós aquisição da franquia? Rodou aí 1 ano e meio, né, 1 ano e 8 meses, acho que a gente está próximo disso, mais ou menos, mais né? ou menos isso. E aí, como é que está hoje o teu negócio? Como é que tá as tuas expectativas para frente? Imagino eu que passamos pelo momento de turbulência, momento de aprendizado, e agora é o momento de colher os frutos. Nós entendemos como é que é o funcionamento do negócio como um todo, a parte burocrática, operacional, antes a parte de venda, a parte de prospecção, e agora a gente passa a colher os frutos que nós plantamos lá atrás. Legal. Esses frutos, me conta, já deram resultado para o escritório de advocacia? Sim. Então, quando você fala sim de forma tão rápida, até porque eu já sei, clientes que tu conquistou através do Estúdio Scout contrataram no escritório de advocacia. É um complemento. É um complemento. Então, para a gente ver como isso é importante. Legal. Tem algum recado que você queira dar para quem está nos assistindo agora, que está querendo vir fazer parte da rede, ou para quem já está na rede e está começando a atuar e que tu acha uma mensagem bacana de tu passar para eles? Persistência. Continuar, não desistir e entender o momento, e entender o negócio e perceber que é uma complementação. Pode ser um negócio só, no meu caso era um complemento ao que eu já fazia. Legal, é isso aí. Gustavo, vou te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. E, pessoal, continue nos acompanhando e assistindo nossos vídeos. A gente vai estar aqui cada vez querendo melhorar mais e trazer conteúdo de qualidade para vocês.